uma palavra muito desafiadora. Como vocês sabem, nós estamos a falar de propósitos. Amém? E nós somos uma igreja com propósitos. Amém? Quais são os 5 propósitos? Eu estou a perguntar isto todas as semanas, porque eu acredito que nós temos que saber estes 5 propósitos na ponta da língua. Amém? Então, nós temos 5 propósitos, que é adorar, pertencer, crescer, alcançar e servir. Amém? Servir e alcançar. Amém? São 5 propósitos que Deus nos deixou para nós, para cada um de nós e para a sua igreja, para que nós possamos pertencer e ser mais como Jesus. Amém? Hoje vamos falar do 3º propósito e hoje vamos falar de crescer. Amém? Isto tem a ver com discipulado. Amém? E o tema da pregação é criados para ser semelhantes a Cristo. Hoje nós vamos falar de algumas coisas que são muito desafiadoras e que nos fazem crescer, nos fazem ser mais como Jesus. Eu acredito que vai nos fazer pensar, se calhar nós nunca pensámos nas coisas que nós vamos falar nesta perspectiva, mas eu acredito que tudo contribui, todas as coisas contribuem para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus na nossa vida. Amém? Vamos começar por ler em Romanos 8:29 e Efésios 4:15, que diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. E Efésios 4:15 diz: Deus deseja... Desculpa, eu tenho que pôr os óculos. Eu já não tenho idade para andar sem óculos. Amém? Então Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. Amém? Então o meu 3º propósito na vida, o primeiro é adorar, o 2º é pertencer, o 3º propósito da nossa vida é crescer. Amém? E crescer tem a ver com discipulado, e discipulado é ser discípulos. Amém? Ser discípulos é nós sermos, se nós virmos o significado de discípulo, ser discípulo é nós sermos semelhantes a alguém. E quando nós somos semelhantes, somos discípulos de Jesus, nós somos semelhantes a Cristo. Amém? Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então nós vamos falar um pouco deste propósito. Eu vou tentar falar mais devagar, desculpem, por causa da tradução. Amém? Então, vamos falar hoje deste 3º propósito que Deus nos deixou e que é relacionado connosco na situação de nós sermos semelhantes a Jesus. Sabem? Desde o início, desde a criação, Deus planejava criar seres. Quando nós formos a Gênesis, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus criou um ser à imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós pensamos que esta imagem e semelhança é nós sermos deuses. Há muita gente que pensa, não, então se Deus criou alguém à sua imagem e semelhança, então Deus nos criou para ser um Deus. Sabem? Eu vou-vos contar um segredo. A única altura que eu fui um Deus é quando a minha mulher olhou para mim e disse assim: o meu Deus grego. A tua mulher nunca te chamou Deus grego, Gonçalo? Não digas. Amém. Amém. Então nós não fomos criados para ser deuses. Amém. Mas nós fomos criados para ser semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus. E isto leva-nos a perceber algo, que Deus não nos criou para ser deuses, mas Deus nos criou para ser santos, porque Jesus, Ele é santo. Amém? Jesus, Ele é santo. Então quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus não nos criou para ser deuses, mas nos criou para ser santos. E santos tem a ver com desenvolver o nosso caráter de acordo com o caráter de Deus. É isso que é ser santo. Nós temos o nosso caráter ser moldado, e quando eu falo em caráter, eu falo na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira como nós sentimos os nossos valores, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, o nosso caráter moral.
ele tem que ser moldado ao caráter de Deus. É isso que é ser santo. Amém? Então, Deus, quando Ele nos torna semelhantes a Ele, quando Ele cria um ser semelhante a Ele cria um ser colocado aqui neste planeta, nesta terra, para nós sermos semelhantes a Jesus, a seu Filho. Amém? Efésios 4:15 diz assim: Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. Amém? E o que é crescer aqui? O que é que se refere esta palavra de crescer? Exatamente aquilo que nós temos falado. Significa crescer, significa tornar-se semelhantes a Cristo. Amém? E essa é a vontade de Deus. Vocês sabem que nós todos nós nascemos bebés. Amém? Mas todos nós crescemos. Faz parte do ciclo natural da vida. Porque quando nós não crescemos, se eu hoje com 50 anos ainda fosse um bebê, então algo estava mal na minha saúde, na minha vida, no meu desenvolvimento. Eu tinha nascido com algum problema. Né? Então nós não podemos crer ou esperar que nós façamos parte da família de Deus, sejamos parte da família, que nós vimos à igreja, ouvimos falar de Jesus, temos comunhão com Cristo, fazemos parte da comunhão com Ele, e ao fim de 10 anos continuarmos a sermos bebés. Algo está mal. Algo está mal. Porquê? Porque o crescimento tem que haver desenvolvimento. Quando nós crescemos, nós temos que desenvolver. Nós não podemos ficar... Os bebés, por exemplo, os bebés são imaturos. Não é? Os bebés dependem de tudo da mãe, do pai, para fazer tudo, até para mudar a fralda. Mas com 10 anos já não é assim. Mas sabem que há pessoas que com 10 anos que conhecem Jesus e ao fim de 10 anos ainda estão à espera que lhes mudem a fralda? Vocês sabem? É porque há algum problema. Há algum problema. Amém? E o meu intuito nesta tarde é fazer com que nós percebamos que crescer é amadurecer. Quando nós amadurecemos, nós nos desenvolvemos. Amém? Amém. Então, como eu já disse, este meu terceiro propósito é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. E temos que entender que Deus nos colocou neste planeta para nós sermos semelhantes a Jesus. Amém? Sabem que neste crescer existe, e como tudo na vida, existe um processo. Amém? Nós não podemos pensar que nós nascemos de novo e estalamos o dedo e já somos doutrinados, já somos os grandes conhecedores da palavra, grandes conhecedores de Jesus, de Deus. Agora, não, há um processo. Amém? É um processo de crescimento. Sabem? E esse processo é chamado de discipulado. Amém? E sabem que esse processo, assim como a nossa vida, amém? A nossa vida, nós continuamos a crescer até morrer. Estamos sempre a crescer. Às vezes pensamos que chegamos a uma altura que começamos a encolher. Às vezes quando passamos ali dos 60, eu já vou com uma idade grande, 70, não é? Não, isto agora, quanto mais velho, mais pequenino fica outra vez, está a voltar. Não, não é assim. O nosso corpo, sim, mas a nossa maturidade, não. Nossa maturidade tem que ser, quanto mais velhos, mais idosos, nossa maturidade tem que ir aumentando. Amém? E é isto que nós vamos ver. Amém? O nosso caráter, ele vai ser formado durante a nossa vida inteira, até que nós podamos partir para o Senhor. Amém? Então hoje vamos examinar como Deus faz isso. Vamos ver também como Deus nos ajuda a crescer espiritualmente, como Deus, Ele me torna a mim semelhante a Jesus. Amém? Sabemos que se nós pensarmos um pouco, o primeiro processo de crescimento é nós lermos a Bíblia. Amém? Nós lemos a Bíblia, nós meditamos na Bíblia, nós estudamos a Palavra de Deus, porque ela é a Palavra de Deus, ela é aquilo que Deus nos deixou de mais precioso para nós podermos estudar. Amém? Mas só isso não chega. Amém? Sabem que a Bíblia, ela é verdade para nos transformar.
E se nós queremos crescer, realmente nós temos que estudar a Bíblia. Mas nós vamos falar de outras coisas. Amém? Uma das coisas que Deus usa é o seu povo. Amém? Quem se lembra, nós a semana passada falámos de pertencer, comunhão. Amém? E falámos que nós, quando pertencemos a uma família, às vezes temos problemas. Às vezes temos situações desagradáveis. Mas isso faz com que Deus, Ele nos ajude a ganhar maturidade. Amém? Outra coisa que Deus usa é situações difíceis para que nós possamos crescer. Amém? Então, Deus, Ele usa, além destas duas coisas, Ele usa mais algumas coisas que nós vamos ver. Amém? E nós vamos ver 3 coisas que nós não gostamos, mas que Deus usa. Amém? Amém. Sabem? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em quase todas as coisas para o bem. Não está lá o versículo? Não? Amém. Foi eu que me esqueci de dar ao David. Amém? Sabemos, 8:28, sabemos que Deus age em quase todas as coisas. É assim? Não. Amém? Não. É assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo para o seu propósito. Amém? Sabem? Qual é o propósito de Deus? Amém? Esta é uma pergunta que eu faço. Qual é o propósito de Deus? Nós acabamos de ler que desde o princípio Ele criou tudo e Ele decidiu que aqueles que o buscam, amém? Que aqueles que o buscam, eles se tornassem semelhantes ao seu Filho. Amém? Mas sabem, há um propósito em tudo isto, porque quando Jesus disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aqui é todas. Quais todas? As boas? Não, as alegrias vão contribuir? Vão. As festas vão contribuir? Vão. Mas sabem, aquilo que nós vamos falar hoje é que aquilo que é mau também contribui. Aquilo que nós não gostamos também contribui. Aquilo que nós achamos que é desagradável, aquilo que nos magoa, também contribui. Porque quando Deus fala em todas, Ele fala em todas, Ele não fala em algumas. Amém? E nós temos que aprender na nossa vida que crescer, nós temos que aprender com as coisas más também. Não temos que aprender só com as boas. As boas são boas, mas sabem, as boas não nos dão tanta experiência de vida como as más. As más nos desafiam, as más nos fazem lutar, as más faz com que nós recuperemos forças, muitas vezes onde elas não há. Muitas vezes estamos acabados, mas se nós lutamos, quando nós temos Deus e nós lutamos, nós vamos buscar forças para vencer. Amém? E é isto que nós vamos falar. Amém? Em primeiro lugar, nós vamos ver Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Uau! Amém? Não sei se vocês querem escrever, mas diz: Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Amém. Sabem? Há uma palavra que a Bíblia usa muito, que é tribulação. Amém? E tribulação refere-se a problemas, refere-se a provocações, refere-se a dificuldades. E às vezes, quando as coisas não vão assim tão bem, a nossa fé é desafiada, porque quando as coisas vão bem, a 100%, nós não precisamos de fé. Se as coisas estão bem, nós não precisamos de fé. Eu não preciso de fé para conquistar algo que eu já tenho. Não é? Se não me falta comida, eu não preciso de fé para ter comida, porque não me falta. Mas se não me falta, mas se me falta, aí sim eu preciso de fé. Aí sim eu preciso de ser desafiado a exercitar a minha fé para que eu tenha comida em casa. Amém? Então, as coisas boas, elas não nos desafiam. As coisas boas, elas não nos desafiam. As coisas boas, elas são boas. Elas são fáceis. Então, aquilo que nos desafia é as dificuldades.
Amém? Aos problemas. Amém? E nós, quando somos desafiados, quando a nossa fé ela é exigida para problemas que nós temos, então o nosso caráter é moldado. Amém? O nosso caráter, ele é moldado. Amém? Romanos 5, 3 a 4 diz assim: tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Sabem? Há uma coisa muito importante, é que Deus, Ele não está interessado naquilo que tu fazes. Deus não está interessado naquilo que tu fazes. Deus está interessado naquilo que tu és. Amém? Deus, a Ele não lhe importa se tu fazes muito, se fazes pouco, se trabalhas muito, se trabalhas pouco. Amém? Aquilo que Deus lhe importa é aquilo que tu és. Tu podes ser muito boa pessoa, tu fazer muito bem aos outros, tu podes ser até um grande profissional, tu podes ser um grande atleta, tu podes ser aquilo que tu fores. Deus não quer saber disso. Porque Deus está mais interessado no teu caráter, em ti, pessoa. Deus está interessado em mim, em Gil. Amém? Não nas minhas capacidades. Amém? Sabem? Há uma frase interessante que diz assim: Deus diz que o alvo da vida é o caráter, não a sua profissão. O alvo da vida é o caráter e não o seu conforto pessoal. Sabem, até que eu compreenda esta frase, a vida não tem sentido. Amém? Todos os tipos de problemas, todos os tipos de provações, dificuldades. Sabem, muitas vezes nós passamos por problemas e dizemos assim: porquê, Deus? Porquê que eu tenho que passar por isto? Eu não fiz nada para merecer isto. Eu não fiz nada. Eu até vou ao culto todos os domingos. Eu até me porto bem. Eu até dou esmolas aos pobres. Amém? Eu até abençoo os outros. Eu não fiz nada para merecer isto. Não, porquê? Eu não mereço. Eu não mereço. Sabem? Aquilo que Deus nos diz é que nós não podemos pensar que aqui nós temos que viver o céu. Sabem? Eu vou-vos contar algo muito interessante, que vocês não sei se sabem, mas é assim: aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Então nós não temos que esperar viver aqui na terra como se fosse o céu. E mais, se tu pensas que aqui é o céu, eu vou-te contar outro segredo: tu vais ficar muito desiludido. Muito desiludido. Muito. Porque aqui não vai ser o céu. O céu é depois. Amém? Aquilo que Deus quer fazer aqui na terra contigo é desafiar o teu caráter, moldar o teu caráter para tu estares preparado para o céu. Yeah? Nós temos que estar preparados para o céu. Amém? Para a eternidade. Amém? E nós somos desafiados por Deus a ser moldados na terra, aqui a ser mais como Jesus, a conhecer este Jesus e a ser discípulo dele, para que nós estamos preparados a viver lá na eternidade. Senão nós não vamos estar. Senão nós não vamos estar. Amém? Amém? O problema é que nós muitas vezes confundimos as coisas. Amém? Confundimos as coisas e queremos fazer as coisas aqui como se estivéssemos na eternidade. Eu agora já aceitei Jesus, Jesus vive na minha vida, a minha vida é só paz, a minha vida é só amor, como dizem os hippies, peace and love. Não é? Não é assim que é, não é, Irina? Que dizem peace and love. Não é? Nós agora vivemos no paraíso. Não, meus queridos, não. Não, nós vivemos na terra. Amém? E sabem, todo problema, ele tem um propósito. Amém? Todo o problema, ele tem um propósito. Não importa quem causou. Não importa se foi o teu patrão, não importa se foi o teu landlord, não importa se foi o teu marido, se foi a tua esposa, se foi os teus filhos. Todos os problemas da tua vida, eles têm um propósito. Amém? E esses problemas é como tu possas fazer ser semelhante a Jesus. Ou seja, quando és semelhante a Jesus, o teu caráter, ele é edificado. Amém? O teu caráter, ele vai crescer. Amém? Marcos 14, 32 diz assim: Jesus
E seus discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui que eu vou orar. Sabem? Reparem que Jesus, nós podemos pensar assim: ah não, Jesus era Deus. Jesus era Deus, Jesus não tinha problemas. Não tinha. Será que é verdade? Mas vocês sabem que Jesus também era homem. Jesus, ele também viveu na terra. Amém? Jesus, ele também viveu na terra. E ele precisava de pessoas, tanto que ele tinha os discípulos, ele tinha Pedro, João, amigos chegados. Eles eram amigos de Jesus. E quando Jesus precisava de pessoas para o ajudar, para ajudar nos seus problemas, ele tinha amigos. Amém? Marcos 14:36 diz assim: meu pai, tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Sabem, quando nós pensamos na vida de Jesus e na forma como ele viveu os problemas, porque Jesus, ele teve grandes problemas. Amém? Ele teve grandes problemas, e nós estamos a falar de 3 situações que nós vamos falar em Jesus. Esta é a primeira, porque ele teve problemas no jardim do Getsemane. Amém? Ele teve problemas no jardim do Getsemane, quando ele foi orar e prestes a ele ser preso, ele teve problemas. Amém? E ele pediu a Deus, Deus, se puderes, afasta de mim esse cálice, afasta de mim estes problemas, tira-me daqui, tira-me desta situação tão difícil. Eu sei que vou morrer, que eu vou sofrer, mas se puderes. Sabem, muitas vezes nós temos que ter a atitude de, quando nós enfrentamos problemas, amém, não é mau nós chegarmos a Deus e dizer assim: Deus, eu não quero passar por isto. Nós somos humanos, eu não quero viver esta situação, eu não preciso viver isto. Deus, se puderes, afasta de mim, tira de mim, não me faças viver isto. Mas sabem qual foi a diferença entre Jesus e muitas vezes aquilo que nós fazemos? É que Jesus disse: mas faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, porque essa tua vontade, ela vai moldar o meu caráter. A tua vontade vai-me fazer passar por este problema, mas também a tua vontade vai fazer com que depois deste problema eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais parecida contigo, eu vou ficar mais como Jesus, eu vou pensar mais como Ele, porque eu vou mudar a minha perspectiva na forma como eu vejo este problema, na forma como eu vejo esta situação. Isso vai me fazer ser mais forte. Amém? E é isso que é crescer. Amém? 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 Se nós queremos ser mais como Jesus, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, amém? Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Saber que, apesar das dificuldades, mesmo que eu esteja andando sobre a água, mesmo que eu esteja nos vales, Deus vai dar o socorro. Amém? Isso tem a ver com nós termos que confiar em Deus. Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Amém? Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Amém? E eu queria dar duas ajudas para nós podermos ter confiar, começar a criar este método de confiar em Deus. Amém? Amém? Primeiro, mantenham um diário espiritual. Amém? Êxodo 33:2 diz assim: Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Amém? Isto é uma ideia que nós não é de agora. Nós vemos que Moisés o fazia. E sabem, ter um diário espiritual não é ter um diário como nós às vezes somos adolescentes e temos o nosso diário. Principalmente as meninas, né? Escrevem nos diários: vim no restaurante, no centro comercial, aquele miúdo tão giro. Não é? Os rapazes também, não todos. Eu, por exemplo, eu não tinha diário. Amém? Mas há rapazes também têm, né? Também têm. Epá, aquela loiraça. Yeah.
Mas sabem, um diário espiritual é nós apontarmos aquilo que Deus nos vai falando no nosso dia a dia, que nós vamos falando e apontando aquilo que Deus nos desafia no dia a dia. Deus, hoje tu me desafiaste a passar esta provação. E vocês dizem assim, então mas eu tenho que escrever as dificuldades que eu... Não, tu não tens que escrever as dificuldades que tu tens. É bom escrever aquilo que Deus te desafia para daqui a uns anos, daqui a um tempo, tu ires lá e ver a transformação que houve na tua vida. Desde aquele tempo até o dia em que tu estás. Há pessoas que eu sei que a minha mulher tem essas coisas apontadas. Sabem, o meu pai faleceu e quando ele faleceu, ele deixou tudo aquilo que ele escrevia. Ele deixou tudo aquilo que ele escrevia e disse, olha, está aqui. E ele escrevia aquilo que as dificuldades passava, as vitórias que tinha, as mensagens, aquilo que Deus lhe falava ao seu coração. Amém? E ele deixou, olha, está aqui para vocês. Amém? E quando às vezes nós pegamos naquilo que nós escrevemos há 5 anos, há 10 anos atrás, nós vamos ver que houve transformação, nós vamos ver que houve crescimento, nós vamos ver que estamos mais parecidos com Jesus. Amém? Porque o nosso caráter hoje não era o mesmo que há 5 ou há 10 anos atrás. O nosso caráter ele foi mudado. Amém? Amém? E Deus desafiou Moisés a fazer isso. Amém? Agora imaginem Moisés no deserto, 40 anos a escrever tudo aquilo que ele ia passando. 40 anos. Amém? Amém. O segundo conselho, lembre da recompensa. Amém? 2 Coríntios 4:7 diz assim, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabem? Aquilo que está a acontecer a ti hoje, aquilo que tu estás a viver hoje, a dificuldade que tu estás a viver hoje, o problema que tu estás a viver hoje, ele não vai durar para sempre. Ele não vai durar para sempre. Ele vai durar o tempo que dura. Porque o para sempre é a eternidade. E eu te garanto, quando tu partires para a eternidade, os teus problemas não vão contigo. Os teus problemas ficam cá. Amém, Sandra? Os teus problemas eles ficam cá. Amém? E nós vamos crescer. Amém? Nós vamos estar maturos para poder viver de uma forma plena. Amém? Então Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Amém? Em segundo lugar, Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer. Amém. Mateus 4:1 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabem, é um segundo fator que Deus usa para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Amém? Ele usa as nossas tentações. Ele usa as tentações para nos ensinar a obedecer. Amém? É bom definir que Deus, Ele não nos dá tentações. Ok? Deus, Ele não nos dá tentações. Ele não nos tenta. Amém? Quem nos tenta é o diabo. Amém? Então Deus, Ele não tem nada mal para nós. Ele tem sempre coisas boas. Amém? Então, mas o diabo, ele tem tentações, situações que são armadas para poder nos atingir, para poder fazer-nos pecar, para poder fazer-nos cair. E isso é a tentação. Então, Deus, Ele nunca nos tenta para o mal. Amém? Apenas Deus, Ele permite que as tentações venham à nossa vida para que nós possamos ser capacitados a enfrentá-las. Vocês sabem que as tentações, elas não são pecado? Tentações não são pecado. Tentações são tentações. Pecado é nós cairmos na tentação. Não é? Pecado é quando nós caímos na tentação. Porque tentação não é pecado. Amém? Agora, quando nós temos tentações, quando o diabo lança tentações à nossa vida, nós temos o poder de escolha. Nós podemos cair na tentação
ou não cair na tentação. Amém? Então, se nós não caímos na tentação, não é pecado. Nós não estamos a pecar. Amém? Porque pecado é quando nós escolhemos fazer aquilo que o diabo está-nos a tentar. Amém? Sabem? Sempre nós temos a oportunidade de escolher. Amém? Sempre nós temos a oportunidade de escolher. E vocês sabem que escolhas, aquilo que vem à nossa vida para nós podermos escolher, elas desenvolvem o nosso caráter. Se nós escolhemos bem, o nosso caráter vai ser moldado para bem. Se nós escolhemos mal, o nosso caráter vai ser moldado para mal. Então as escolhas que nós temos na nossa vida, elas moldam o nosso caráter. Amém? Amém? E diz assim, Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante, que diz assim: você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer um ninho sobre o seu cabelo. Amém? Nós não podemos impedir que as tentações venham, mas nós podemos impedir que elas pousem. Amém? Nós podemos impedir. Amém? Isso tem a ver com nós podermos acertar a nossa forma de pensar e a nossa mentalidade para aquilo que vem à nossa vida. Amém? Amém? Lembra que todos nós, e às vezes nós pensamos assim, olha, as minhas tentações são mais graves que as tuas. Aquilo que vem à minha vida é mais grave que o teu. Isso faz com que nós muitas vezes nos sintamos lixo, nos sintamos maus, nos sintamos que somos às vezes más pessoas. Mas sabem que todos nós temos as mesmas tentações. O diabo tenta da mesma forma com todos. Sabem que o diabo não é criativo? Vocês já viram alguma vez o diabo ser criativo? O diabo não é criativo. O diabo age sempre da mesma maneira, da mesma forma. Ele não é criativo. Criativo é Deus. Então ele é assim, algo formatado, que age de uma forma e depois age sobre o padrão. Se tens uma tentação, eu vou ter a mesma. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter a mesma tentação. Porque ele não é criativo. Amém? E sabem, aquilo que nós temos para decidir, aquilo que nós temos para fazer, é decidir aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Escolhemos para a nossa vida, seja o certo ou o errado. Amém? E aquilo que Deus faz é nos ajudar a escolher bem. Nos ajudar a fazer as escolhas certas para nós podermos ficar livres dessa tentação. Amém? Jesus nos ensina com a sua experiência que toda a tentação é uma oportunidade de fazer o correto. Fazer a escolha correta e dar mais um passo para atingir a semelhança a Jesus. Amém? Jesus nos ensina que nós escolhermos o correto quando nós somos tentados. Amém? Quando nós somos tentados, quando nós escolhemos a forma correta, nós passemos mais com Jesus. Sabem? Jesus também foi tentado. Amém? Mateus 4:10 diz assim: saia daqui, Satanás. E disse-lhe Jesus: as Escrituras ordenam, adore somente ao Senhor e obedeça somente a Ele. Amém? Amém? Sabem? Jesus confrontou a tentação. Amém? E nós somos ensinados a fazer o mesmo. Nós somos ensinados a fazer o mesmo. Amém? A tentação, ela sempre nos testa para perceber aquilo que nós amamos mais. E eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que nós temos a tentação de dinheiro. Amém? A tentação de fazer algo errado para adquirir dinheiro. Sabem que nós aí, Deus está-nos a testar onde é que está o nosso coração. E a questão é se nós amamos mais o dinheiro ou mais a Deus. Amém? Se nós às vezes temos relacionamentos que são conflituosos, que não são de Deus, o que é que eu amo mais? O meu relacionamento ou amo mais a Deus? Amém? Se eu prefiro ter uma casa grande, com conforto, em vez de ter Deus, o que é que eu amo mais? Amo mais o meu conforto ou amo mais a Deus? Amém? A tentação e a minha cedência vai sempre para aquilo que eu mais amo. A minha cedência na minha vida vai sempre para aquilo que eu mais amo.
Amém? E Deus, aquilo que Ele quer é que nós o amemos de todo o nosso coração. Amém? Sabem? Nós obedecermos nas nossas escolhas, quando Deus permite estas tentações na nossa vida, quando nós obedecemos, ela representa amor. Amém? Ela representa amor. Não é uma questão de dever, porque eu não devo nada a Deus. Deus não quer a nossa obrigação. Deus não quer o nosso dever. Deus quer o nosso amor. Deus quer a nossa vida. Amém? A Bíblia diz, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Amém? Aquilo que Deus quer é que nós o amemos. Aquilo que Deus quer é que nós o amemos. E quando nós amamos, nós obedecemos. Amém? Então, 2 conselhos para nós podermos obedecer a Deus. Amém? Primeiro, mantenha o foco em bons pensamentos. Amém? Filipenses 4:8 diz, firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Sabem, a tentação ela começa por roubar a nossa atenção das coisas. Amém? Muitas vezes, eu não sei se vocês já experimentaram isto, mas muitas vezes nós estamos a ler a Bíblia, a ler a Palavra de Deus, e começam a ouvir pensamentos. Pensamentos, coisas já do trabalho, e tal, os meus colegas. Vem comigo. A mim vem. Para vocês eu não sei. A mim vem. Às vezes eu estou a estudar, estou a ler, estou a preparar a pregação e às vezes a minha mente começa a querer variar nas gambas, na tortilha, nos bolos. É verdade. Eu não sei se vocês vos acontecem. Sandra, já estudaste a Bíblia e vem-te a imagem de uma bifana? Está a dizer, é assim. É verdade. Quando nós às vezes estamos concentrados naquilo que Deus quer que nós façamos naquele momento, os nossos pensamentos traem-nos. Então aquilo que nós temos que fazer é escolher quais os pensamentos. Dizer assim, olha, eu estou a meditar na Palavra de Deus. Deus, eu quero estar concentrado nisso. Este é um exercício que se faz. Quando nós o fazemos, Deus vai te ajudar. Porque tu estás a escolher aquilo que é santo, aquilo que é puro. Aquilo que estás a escolher Deus em vez da bifana. Amém? Amém. Consigam um parceiro espiritual. Amém? Eclesiastes 4:9-10. É melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você cair, seu amigo pode ajudá-lo. Amém? O segundo conselho é nós termos parceiro espiritual. E quando eu falo de parceiros espirituais, não é todos. Porque há pessoas que não servem parceiros para nada. Vocês sabem disso, não é? Há pessoas que não vale a pena nós escolhermos como parceiros porque ainda vamos arranjar mais problemas do que se não tiver parceiros. Amém? Mas é importante nós termos alguém de confiança com quem nós partilhamos os nossos problemas. E sabem que muitas vezes nós pensamos assim, eu vou lançar esta bomba no colo da Irina. Irina, pai, estou com um problema, Irina. Vocês sabem que às vezes Deus nos surpreende e a pessoa com quem nós partilhamos, a Irina diz assim, pai, eu estou a passar o mesmo. Ou eu já passei pelo mesmo. Sabem? E aquilo que Deus nos está a dizer é que quando nós temos alguém, nós podemos nos apoiar, nós podemos orar juntos, nós podemos dividir problemas, nós podemos dividir aquilo que Deus está a falar ao nosso coração para poder ser mais como Jesus. Para poder ser mais como Jesus. Amém? Vocês sabem, se tu tens um parceiro que é mesmo parceiro, ele nunca vai ficar surpreendido com o teu problema, com a tua tentação, com aquilo que tu estás a passar. Nunca. Amém? Ele nunca vai ficar surpreendido, porque o propósito desse parceiro é estar contigo, é te ajudar. Amém? Amém. Então o Senhor usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Esse é o segundo ponto. Amém? Terceiro ponto. Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar. Amém? Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar. Amém? E o que são ofensas? Perguntam a vocês. Amém?
Ok, se as provações são situações designadas por Deus para nos aproximar dele, e as tentações, elas são situações designadas do diabo para nos afastar de Deus, então as ofensas são designadas pelos outros. Amém? Para nos ferir. Ofensas são designadas por pessoas como eu para me ferir, para me magoar. Amém? Mas vocês podem dizer assim, mas isso não me vai ajudar em nada. Amém? Isso não me vai ajudar em nada. Vamos ver. Amém? Vamos ver. Sabem que há pessoas que elas têm intenção, eu não sei se aquilo é algo que elas intuem. Eu costumo dizer que há pessoas que chupam limão logo pela manhã. E elas vivem o dia para azedar a vida dos outros. Enquanto elas não azedam a vida dos outros, elas não estão felizes. Eu não sei. Eu não sei. Há pessoas que são assim. Sabem, há pessoas que são especialistas de dizer assim, quem é? Devem de sacar às vezes uma caixinha com papelinhos, com nomes, e dizer assim, hoje sai o nome do Gonçalo. Vou azedar a vida do Gonçalo hoje. Então eu dedico o meu dia a azedar a vida do Gonçalo. Amém? Mas sabem que isso magoa? Sabem que isso magoa? E há pessoas que fazem isso intencionalmente. Elas fazem isso. Há pessoas que fazem sem querer, mas há pessoas que fazem intencionalmente. Há pessoas que lutam para estragar a vida dos outros. Amém? Mas sabem, é sobre isso que a Bíblia fala quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Sabem, lidar com problemas é uma coisa, lidar com tentações é outra coisa, mas é muito difícil nós lidarmos com pessoas que são semelhantes a nós e que nos querem magoar. É muito difícil. É muito difícil. Amém? Sabem? Lutar com feridas feitas por outros sem retaliar é sem dúvida nenhuma o passo mais difícil e importante no crescimento de semelhança a Cristo. Amém? Porque frequentemente ela vai fazer com que haja desentendimentos, com que haja tristeza, com que haja feridas, com que haja abusos. Percebe? Então, aquilo que nós temos que entender é que nós não fomos os únicos a passar por isso. Jesus também passou por isso. Jesus, ele também foi ofendido. Amém? Jesus, ele não apenas carregou os nossos pecados na cruz do Calvário quando ele morreu, mas Jesus, ele foi ofendido. Amém? Vamos ver em Mateus 27, 39 a 44. Diz, os que passavam por ali zombavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Os líderes judeus também zombavam dele, e até os ladrões que foram crucificados também o insultavam. Amém? Jesus, ele foi ofendido. Ele foi muito ofendido. E sabem, ele não merecia. Nós ainda às vezes merecemos. Quase sempre. Mas Jesus, ele não merecia. Ele não merecia. Amém? Mas ele foi zombado. Ele foi insultado. Mas sabem qual foi a reação dele? Jesus disse, Pai, perdoa esta gente. Perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Amém? 1 Pedro 2,23 diz, quando insultado, ele não reivindicava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém? Amém? Como é que Jesus reagia às ofensas? Sabem, não é fácil se quando nós chegamos a este ponto de ser mais como Jesus e nós pensarmos, como é que eu vou reagir às pessoas que me ofendem? Como é que eu vou reagir às pessoas que me querem fazer mal? Que me querem azedar o dia? Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que começar a pensar como Jesus. Como é que Jesus fazia? Amém? Como é que Jesus fazia? Amém? Sabem, se nós queremos aprender a crescer espiritualmente e a ser mais como Jesus, nós vamos ter que agir da mesma forma. Nós vamos ter que ceder, nós vamos ter que, às vezes, acalmar,
superar o sofrimento. Né? É claro que eu não estou a dizer que nós temos que esconder o nosso sofrimento. Nós não temos que escondê-lo, porque o sofrimento é uma coisa que, se tu o escondes, ele vai te acompanhar para o resto da vida. E tu vais ficar uma pessoa amargurada, vais ficar uma pessoa triste, mas tu podes acalmá-lo e podes tratá-lo. Amém? Tu podes tratar o sofrimento, porque o sofrimento não faz parte do teu eu. Tu não nasceste com sofrimento. Quem é que nasceu aqui bebê com sofrimento? Ninguém. Ninguém. Quando éramos bebés, nós nascemos felizes. Aliás, a primeira coisa que nós fazemos é chorar de alegria. Há uns que devem... A gente sai na maternidade, vê aquelas máquinas todas e fica todos felizes. Só pode ser alegria. Não estou a ver outra... Não estou a ver outra hipótese. Não estou a ver. Então nós nascemos felizes. Nós não nascemos com sofrimento. Às vezes o médico ainda nos dá umas palmadas e olha, é o primeiro sofrimento que nós temos. Amém? Mas nós nascemos felizes. Nós somos criados para ser felizes. Amém? E esse sofrimento nós temos que aprender a tratar dele. Amém? E nós sermos semelhantes a Jesus é nós aprendermos a tratar desse sofrimento. Amém? Sabem? É verdade que na vida nós vamos ser muitas vezes atingidos, porque, como eu já disse, nós não estamos no céu. Amém? Nós não estamos no céu. E há pessoas que vão nos magoar, há pessoas que vão nos maltratar. Amém? Sabem? Nós às vezes podemos pensar porque é que vêm ofensas à nossa vida e vocês já pensaram que se nós não fôssemos ofendidos, nós não sabíamos perdoar? Como é que eu vou perdoar alguém que nunca me fez mal? Deus não precisa do meu perdão, Ele nunca me fez mal. Jesus, Ele não precisa do meu perdão. Amém? Então as pessoas muitas vezes ofendem-nos para nós podermos aprender a perdoar. Porque se nós não somos ofendidos, nós não sabemos perdoar, nem sabemos o que é isso. Não é? Então, Deus muitas vezes usa pessoas. Eu não estou a dizer que isso está bem, que foi Deus dizer, olha, vai lá ofender aquele. Não, isso não está bem, porque Deus não concorda com as coisas que estão mal, mas Ele permite que elas venham para nós podermos dar passos a poder viver uma vida perfeita, uma vida com Jesus. Amém? Amém. Lembrar que Deus já me perdoou. Amém? Efésios 4:32. Perdoem uns aos outros assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Amém? Deus já te perdoou. Amém? Deus já me perdoou. E eu não precisei de fazer nada para fazer isso, para ter esse perdão, para merecer esse perdão, porque Jesus já o fez na cruz do Calvário. Jesus, Ele já o fez na cruz do Calvário. E se Ele fez por mim, eu que não mereço, porque é que eu não hei de perdoar os outros? Eu continuo a dizer, o nós perdoarmos o outro não quer dizer que nós vamos viver e conviver com ele, sentar à mesma mesa com ele, ser nosso, fazer parte do nosso círculo de amigos. Nada disso. Mas nós podemos perdoar, ficar sem mágoa no coração. Podemos às vezes até falar na pessoa e não ver aquele ressentimento, aquele frio de tudo aquilo que ele me fez, que essa pessoa me fez. Né? Isso é perdão. Isso é perdão. E o perdão é libertado. O perdão é nós decidirmos perdoar. Eu não sinto perdoar. Eu não tenho que sentir algo na minha vida a dizer assim, Deus está-me a dizer para eu perdoar. Não. Perdoar é uma decisão que tu tens que fazer. Perdoar é uma decisão que tu tens que prestar para o outro. Amém? Amém. Lembrar que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Sabem? Havia alguém em Gênesis que ele foi muito ofendido. Ele foi muito ofendido. E estamos a falar de José. Sabem, se nós formos à Bíblia ler de José, eu não sei, porque José, ele não fez nada e José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi maltratado, os irmãos chegaram ao pé do pai e disseram, olha, o teu filho morreu,
ele foi morto pelo urso. Sabem, José, aquilo foi uma desgraça, a vida de José. Mas sabem que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para tudo. E assim como Ele tem para a nossa vida. Amém? E aquilo que José não entendia, porque nós muitas vezes quando estamos a passar os problemas, nós não entendemos que há um propósito. Porque nós só vamos encontrar o propósito nas coisas da nossa vida no fim, quando o problema passa. Às vezes temos um problema muito grave, e quando o problema é resolvido, e nós dizemos assim, olha, realmente eu passei por isto, mas esta vitória é tremenda. Amém? Esta vitória é tremenda. Amém? Quando pessoas às vezes nos maltratam, nós passamos pelo problema, e passou com José, havia um propósito para isso. E para José, vocês sabem, José foi o segundo abaixo de Faraó. Amém? Porque Deus tinha um propósito de José, ele libertar o povo, não só o povo judeu, mas também o povo do Egito, dos 7 anos de fome que houve. Amém? E diz em Gênesis 50, 20 assim, vocês planejaram mal contra mim, José falando para os irmãos, porque os irmãos foram pedir comida. Amém? Porque havia fome. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Amém? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Aquilo que José disse foi, vocês tentaram me matar, vocês tentaram azedar a minha vida, desgraçar a minha vida, mas sabem, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito e Ele transformou o mal em bem. Tudo aquilo que vocês me fizeram foi para um bem maior. Amém? E é assim que Deus faz com a nossa vida. É assim que Deus faz com a nossa vida. Amém? Eu queria ler um pequeno texto de uma menina de 17 anos que ela escreveu uma história. E ela escreveu uma história de como o seu vizinho, ela abusou dela sexualmente. Eu vou só ler um pouco, um trecho. Ela durante muitos anos ela manteve isto em segredo. E ela falou quando o seu vizinho ele foi apanhado a violar uma outra menina. E ela em tribunal, ela foi a tribunal dar testemunhar. Mas eu queria ler algo tão interessante que ela diz, uma menina com 17 anos, diz assim, quando permiti que Deus tomasse o controle e tirasse o peso do meu coração, Deus me deu forças. Hoje posso dizer de verdade que por causa das ofensas que sofri, estou mais forte. Recentemente li um livro chamado Onde Estava Deus Quando Fui Ferido? E havia lá uma frase que descobri ser verdade. Diz, a fé em Deus não é garantia contra as tragédias, mas em todos os casos de sofrimento oferece uma oportunidade para que demonstremos a obra de Deus. Amém? Amém? Em tudo aquilo que Deus permite que venha à nossa vida, há algo maior. Amém? Há algo maior. Sabem, isto tem a ver com maturidade. Muitas vezes nós vemos pessoas, achamos que as pessoas têm maturidade, mas maturidade não tem a ver só com a tua idade. Maturidade não tem a ver se tu tens 40, 50, 60 ou 70 anos. Maturidade tem a ver com aquilo que Deus te dá crescimento. Amém? Porque nesta menina podia-se ver mais maturidade com 17 anos do que muitos com 50. Eu estou a falar 50 porque é a minha idade. Estou a ficar velhinho. Amém? Amém? Mas maturidade não tem a ver com a idade que tu tens. Maturidade tem a ver com o crescimento que Deus te dá para seres mais igual a Cristo, para seres mais como Jesus. Amém? Sabem, este é o terceiro propósito da nossa vida. Amém? Este é o terceiro propósito. E sabem, há uma coisa muito interessante. Nós muitas vezes pensamos que nós não merecemos, mas sabem, nós estamos neste mundo e a Bíblia diz que nós iremos passar, se nós queremos ser como Jesus, nós iremos passar por aquilo que Jesus passou. Agora, nós podemos pensar assim, mas eu porto-me bem, eu não mereço. Mas sabem, tu não és mais que Jesus. Se Jesus passou, que era o Filho de Deus, eu te garanto que tu vais passar também. Porque tu não és mais. Assim, eu não posso julgar que eu sou mais que Jesus.
se eu não passar por esses problemas, se eu não passar por essas ofensas, então eu vou-me qualificar mais que Jesus. Eu não sou. Se Jesus passou, nós vamos passar. Agora, aquilo que nós temos que aprender é crescer. Quando nós crescemos, o nosso caráter ele é moldado para ser mais como Jesus. Porque Jesus ele foi tentado, mas ele não caiu. Ele teve problemas, mas ele venceu os problemas. E até na morte, quando ele foi crucificado, ele venceu. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Está escrito. Ele venceu. Então, em tudo isso, ele venceu. Amém? Em Romanos 8:17 assim, enfrentaremos exatamente o que Cristo enfrenta. Mas aqui vêm as boas notícias. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. Amém? Tempos agradáveis com Ele. Porque nem tudo é mau. Nem tudo é mau na nossa vida. Nós não podemos pensar que na nossa vida, por crescermos, por querermos crescer, que tudo é mau. Não, há tempos bons. Há tempos de alegria. Há tempos em que Deus nos pega ao colo. Há tempos em que Deus nos dá carinho. Diz: vem cá, meu filho, eu vou-te cuidar. Nem tudo é mau. Mas aquilo que nós temos que aprender é que aquilo que é mau, Ele vai moldar o nosso caráter. Amém? Ele vai moldar o nosso caráter. Amém? Vamos ficar de pé. Amém?